Bem-vindo, caro leitor, ao Toque de Terror, o nosso canal de histórias macabras e assombrosas. Prepare-se para ouvir uma história que fará seus cabelos arrepiarem e seu coração disparar. Você vai assistir agora a um relato sobrenatural de um coveiro chamado Mauro. São alguns relatos reais de situações assombrosas que aconteceram no cemitério em que ele trabalha. Vou narrar essa incrível história para você, mas peço que se prepare para momentos de tensão e suspense. Então, vamos ao relato do coveiro Mauro. Meu nome é Mauro. Sou coveiro em um pequeno cemitério no interior do país e já presenciei muitas coisas assustadoras ao longo dos anos em que trabalho nesse cemitério, mas existe uma situação em particular que ainda me assombra até hoje. Foi há alguns anos, durante um verão extremamente quente. Eu havia sido chamado para enterrar uma jovem mulher que havia sido vítima de um acidente de carro. Quando cheguei ao cemitério, estava tudo calmo, mas à medida que eu começava a cavar a cova, algo estranho começou a acontecer. Eu comecei a sentir que alguém estava me observando. Eu me virava, mas não via ninguém, mas o sentimento não ia embora. Foi então que comecei a ouvir vozes de mulheres chorando e soluçando. Eu sabia que não havia ninguém por perto, então fiquei ainda mais assustado. As vozes continuaram a aumentar, tornando-se cada vez mais altas e desesperadas. Eu senti que o ar ficou mais pesado, e uma sensação de opressão tomou conta de mim. Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas eu não conseguia identificar o que era. Foi então que eu comecei a sentir uma presença, algo frio e sinistro. Era como se uma mão invisível estivesse apertando meu coração, me sufocando. Eu tentei me concentrar no trabalho e ignorar a sensação, mas não consegui. Eu estava com medo, e o medo estava me paralisando. De repente, uma figura apareceu do nada. Era uma mulher vestida de branco, com o cabelo comprido e escuro. Ela parecia flutuar pelo ar, e seus olhos eram completamente pretos. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Eu tentei me mover, mas minhas pernas estavam tremendo e eu mal conseguia respirar. A mulher falou comigo, mas sua voz era estranha, como se viesse de outro mundo. Ela me disse que eu estava cavando a cova errada, e que a jovem mulher que eu estava enterrando não merecia estar ali. Ela disse que a jovem havia sido uma boa pessoa e que merecia algo melhor. Eu fiquei chocado e assustado, sem saber o que fazer. Eu tentei argumentar com a mulher, mas ela apenas flutuou pelo ar, desaparecendo gradualmente diante dos meus olhos. Quando ela sumiu completamente, eu soube que algo estava errado. Eu olhei para a cova que eu havia cavado e percebi que a mulher tinha razão. Eu havia cavado no lugar errado. Foi então que eu decidi cavar uma nova cova para a jovem, no lugar que a mulher tinha me indicado. Desde então, eu nunca mais esqueci aquela experiência. Eu nunca mais senti a presença daquela mulher novamente, mas eu sempre me pergunto se ela era um espírito ou algo ainda mais sinistro. Seja qual for a resposta, eu continuo trabalhando no cemitério, sempre alerta para qualquer coisa estranha que possa acontecer, porque, como diz a sabedoria popular, os mortos não descansam em paz, e eu já vi o suficiente para acreditar que isso é verdade. Não é incomum ouvir histórias de fenômenos sobrenaturais em cemitérios. Muitas pessoas acreditam que os espíritos dos falecidos podem ficar presos neste mundo, incapazes de seguir em frente. Como coveiro, eu já vi e ouvi muitas coisas que não posso explicar. Há algumas noites, por exemplo, eu estava caminhando pelo cemitério depois de um dia de trabalho, quando vi uma figura escura se movendo em um túmulo. Eu me aproximei para ver melhor e percebi que era o espírito de um homem com uma aparência muito sinistra. Ele estava vestido de preto e tinha cabelos escuros e arrepiados. Ele me olhou fixamente nos olhos de uma forma que congelei por dentro. Eu fiquei aterrorizado com o olhar daquele homem, pois não sabia o que viria em seguida. Mas logo ele desapareceu e eu fiquei aliviado. Há alguns anos, eu estava indo para uma cova enterrar um homem que havia morrido em um acidente de carro. Chegando no local, senti uma energia muito negativa e intensa que me incomodou muito. Ouvi vozes sussurrando e essas vozes diziam repetidamente: "Ele é um assassino, ele é um assassino." As vozes ficaram cada vez mais fortes, mas em certo momento, desapareceram. Eu não sei o que pensar sobre essas coisas.
Algumas pessoas dizem que é apenas a imaginação ou que as pessoas estão tentando assustar os outros. Mas eu não consigo explicar a sensação de opressão que às vezes sinto quando estou no cemitério ou as vozes que ouço em minha mente. O terror psicológico que me acompanha e não parar de pensar nessas situações perturbadoras me deixa muito assustado. Mas o que eu sei é que a morte é um mistério e que não sabemos o que acontece depois que morremos. Pode ser que algumas almas fiquem presas neste mundo, incapazes de seguir em frente. E como coveiro, eu estou aqui para cuidar dos falecidos e ajudá-los a descansar em paz. Eu continuo trabalhando no cemitério, apesar das coisas estranhas que acontecem e apesar de ter muito medo, porque acredito que é meu dever cuidar dos mortos. A morte é um mistério que todos nós enfrentaremos em algum momento, e é importante tratarmos os falecidos com respeito e dignidade. E assim, caro leitor, concluímos mais uma história de arrepiar. O coveiro Mauro finaliza essa história dizendo: já vivi muitas experiências assustadoras, e compartilhar essas histórias é uma forma de desabafar e liberar um pouco da tensão que sinto no trabalho. Mas, como você pode ver, há muito mais por trás desse mistério do que podemos imaginar. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais sobre o mundo sombrio dos cemitérios, não se esqueça de se inscrever no canal. O Toque de Terror te convida a se inscrever em nosso canal para compartilharmos juntos mais histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo e tenha bons sonhos.